Timóteo 4, amém? Amém, irmão Raimundo? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, insiste, tempo e fora de tempo, resguarda, repreenda, exorta-te, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme a sua própria concupiscência. Desviarão os ouvidos da verdade, voltando-se às fábulas. Mas tu, se sobe em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por expiação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Palavra do Senhor. A igreja pode se sentar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, né? Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, né? Que pregue a palavra, insista a tempo e fora de tempo, resguarda, repreenda, exorta com toda a longanimidade e doutrina. Aqui é o ensinamento que Paulo estava dando para Timóteo. Hoje esse ensinamento é para cada um de nós que estamos aqui na frente do ministério do Senhor para trazer a palavra, para ensinar. Então ele diz para cada um de nós: e conjuro-te diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, né? E Jesus, ele vai vir julgar no reino dele cada um que se faz presente. Então nós que estamos chamados para ensinar, para exortar, para falar a palavra de Deus, não vamos botar no meio da palavra de Deus fábulas, mentiras, mas falar a verdade que o Senhor tem ensinado a nós todo dia, pregar o evangelho, ensinar como as pessoas devem proceder e viver no reino de Deus, porque para isso nós somos chamados para fazer isso. Essa é a obra do evangelista, de um pregador, de um pastor, de todos aqueles que aceitou Jesus e que se deu para essa obra. Então essa é a nossa obrigação, é o nosso dever, exortar, ensinar, não achar que tudo está certo, que tudo pode ser do jeito que o irmão quer, que o irmão faz. Não, nós estamos aqui para ensinar. Então vamos ensinar a palavra de Deus. Não vamos olhar para a cara feia, nem para nada, mas vamos olhar para Jesus. O ensinamento que o Senhor dá a nós todo dia, nós temos que passar esse ensinamento para a igreja. Amém? Então nós estamos aqui para cada um fazer isso, que é aquilo que o Senhor quer de cada um de nós. E ele diz aqui, que pregue a palavra, né? Devemos pregar a palavra de ensinamento, a palavra que é vida, que é poder, que é de cura, que é de misericórdia, que é de amor, que é uma só, a palavra viva, que
está na misericórdia, no amor, porque aquele que não ensina a palavra de Deus lá a cada um de nós, todo dia, esse não faz parte do reino de Deus, porque as coisas do mundo estão aí, todo mundo está vendo o que é certo e o que é errado, mas muitos querem as coisas do mundo, querem viver na perdição, e nós não fomos chamados para viver na perdição, nós somos chamados para viver no reino de Deus. Se nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, andamos como Ele andou, fazendo as coisas que Ele fez, que Ele ensinou e deixou escrito para cada um de nós seguir. Não é seguir as coisas que perecem, a mentira, o engodo, o falso testemunho, o adultério. Tudo isso não é de Deus, isso não provém de Deus, isso não é ensinamento de Cristo para cada um de nós. Ensinamento de Cristo para cada um de nós é o quê? É que nós sejamos obedientes, andamos na misericórdia, no amor de Deus, freamos as nossas línguas, as nossas intenções. Nós temos que nos vigiar, porque se nós nos vigiarmos, nós vamos ser pior do que aqueles que estão lá fora. E nós estamos dentro da igreja todo dia dizendo, quer ser santa, mas não se comporta como o santo é. Se nós queremos realmente ser considerados santos e santos, nós temos que andar, fazer como Cristo fez e nos ensina todo dia. Amém, igreja? Porque o amor de Cristo é puro e verdadeiro. E é esse amor que nós temos que ter um para com o outro. Não olhando as coisas que não têm muito interesse, mas olhando o coração, a vida daquela pessoa, ao procedimento daquela pessoa, como ele se porta perante o Senhor, a palavra que ele traz. Isso é que nos verifica, amém, igreja? E nisso que nós temos que viver. O que não presta, joga fora. Agora, o que presta, guarda, igreja. Guarda no profundo do teu espírito, para que no dia que Deus vier, Jesus, buscar a tua igreja, você seja digno de dizer, eis-me aqui, Pai. Faça de mim conforme tu queres, conforme a tua palavra sempre foi ensinada e eu aprendi e guardei. Esse é o tesouro mais precioso da nossa vida. Não há tesouro nenhum no mundo que se compare a esse tesouro, Jesus Cristo, na vida de cada um de nós. Amém, igreja? Porque as coisas do mundo perecem, se acabam. Você pode ter a maior riqueza, você pode ter tudo, mas você não tem Jesus, você não tem nada, porque tudo perece, tudo se acaba. Mas aquele que tem Jesus e permanece em Jesus, permanece na palavra, esse tem tudo, tem um tesouro eterno, tem a salvação, tem um reino de Deus para você viver. Lá você não precisa estar preocupado com o que você está devendo, o que você vai fazer, o que você vai comer, o que você vai vestir, porque lá você tem tudo dado, tempos e a hora pelo Senhor. E isso Ele dá a nós, desde o tempo que a gente aceita Ele e vive nele, o processo na nossa vida começa enquanto nós estamos aqui no plano terreno. Aqui que nós temos que estar ligados no trono da glória. Viver em santidade. Amém, igreja? Glória a Deus. Né? E Ele diz, na sua vida e no seu reino. Na vida de quem? Na vida de cada um de nós. Esse reino, essa vida, se faz presente se nós permanecermos firmes e confiantes. Amém? Amém. Né? E Ele diz aqui, para cada um de nós, né? Que exorta com toda longanimidade e doutrina. Não é maravilhoso você estar passando por algum problema, você chegar num irmão e conversar, e ele te exortar dentro da palavra, te dar aquela exortação que vai lá no teu espírito e te traz para fora de tudo aquilo que você estava preso, naquela angústia, naquilo que não provém de Deus. Não é maravilhoso? Quando isso acontece na vida de cada um de nós, comigo já aconteceu. De eu chegar, o meu irmão e dizer, irmão, olha, eu não estou aguentando, eu não vou aguentar isso. E ele me puxar, me trazer e me mostrar o caminho dele, irmão. É assim, um verdadeiro evangelista, um verdadeiro pastor que conhece a palavra de Deus, que ensina e exorta, ele sabe levantar a ovelha, por mais caída que ela esteja, com a palavra de Deus, ele bota ela em pé de novo e ela sai dando glórias a Deus. Amém, igreja? E é isso que o Senhor quer de cada um de nós, né? E no 3 ele diz, né?
tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscência, né? E o Senhor fala aqui para cada um de nós, porque o tempo virá. Nós damos glórias a Deus que hoje nós estamos aqui na palavra de Deus, na misericórdia de Deus. Mas vai chegar um tempo que a palavra vai ser tirada daqui da terra, vai ser amontoada um monte de coisas que não provém, e todos vão estar com seus ouvidos comichando para escutar o que não é de Deus, a mentira, a exortação do homem. E muito cuidado, porque muito em breve nós temos visto que todo mundo diz assim: eu não ouço uma pregação de uma igreja. Você ouve sim, você ouve, porque hoje em dia tudo está aí na internet para todo mundo ver. Aquilo ali é o quê? É o comichão, é a mentira. E muitos estão achando ainda disso. Às vezes aquele pastor, aquele irmão falou maravilhosamente. Gente, quem fala maravilhosamente para nós é Jesus na sua palavra, que não tem bolo, é fiel e é verdadeira, não tem petição, não tem disse-me disse, tem a verdade, a justiça e o amor. E vai chegar tempo que essa palavra muitos vão querer não ouvir mais, mas nós aqui que vivemos aqui, nós queremos ouvir. Muitos passam e dizem: aquela igreja é pequenininha, não tem ninguém. Tem sim, o poder de Deus está aqui, porque não precisa ser uma igreja com 500, 400 membros, não. Os que estão aqui, eu tenho certeza que do jeito que eu aprendo e com meus irmãos aprendem, todos que entrar, se quiser permanecer, vai aprender a palavra verdadeira, né? Vai aprender a sã doutrina. E não vão ter comichões nos ouvidos, e nem vão amontoar para si doutores conforme as suas concupiscências, porque aqui não tem doutor, aqui tem Jesus Cristo, que ensina, exorta. Aqui tem os filhos e as filhas de Deus, que é guiada pelo Espírito Santo de Deus. Então não vai faltar a palavra permanece em cada um de nós, amém, igreja? Você pode ir aonde você for, aonde você estiver, mas se você estiver na palavra de Deus, nada daquilo te enche os teus olhos, nada você guarda para ti. Não é, você vai dizer assim: eu não vou numa churrascaria porque lá tem as músicas do mundo. Tem, porque lá o povo do mundo está lá. Você é um santo de Deus, foi ali para quê? Para comer alguma coisa, para beber alguma coisa, para estar junto dos irmãos ali. Mas isso não quer dizer que você faz parte daquilo dali. Você saiu dali, tudo que é dali ficou ali. O que veio em vocês é o que foi com vocês e voltaram com vocês. Jesus Cristo, a palavra viva, que cura, purifica e santifica, amém? Então nada nos impede, nada somos proibidos. Nós não somos proibidos de uma praia, nós não somos proibidos de lugar nenhum, nem em cinema, nem em teatro, nós não somos proibidos de nada disso. Mas nós temos que saber onde a gente vai entrar, o que a gente vai ver. Saiu dali, deixa aquilo ali. Não te pertence você trazer. Traz em você o que você levou. Jesus, as bênçãos de Deus te acompanha, a misericórdia de Deus que está sobre você em qualquer lugar. Amém, igreja? Eu, nessa viagem que eu fiz, aconteceu coisas que eu não esperava acontecer. Eu pensei que eu não ia ver, e eu vi. Mas eu falei: eu não tenho nada a ver com isso. Eu vivo a palavra de Deus. Aonde eu estiver, Jesus está comigo. Eu estou aqui, Jesus está comigo. Nada do que vocês fizerem ou falar me ofende. Por quê? O que está comigo é muito maior do que tudo isso aí. Amém? E é assim que nós temos que ser. Que nós temos que viver. Nós não somos proibidos de nada, mas nem tudo nos convém. E o que não nos convém, o Espírito Santo tira de nós. Ele mostra para que a gente não vá e não peque e não faça coisa errada. Amém, igreja? Então nós temos aquele que cuida e zela de nós. Tudo é isso, mas nem tudo nos convém. E o que não nos convém,
Deus, aleluia. Então eu digo, como está escrito aqui na palavra, para si, doutores conforme as suas próprias concupiscências. Se a pessoa quer andar na mentira, no engodo, em outras igrejas vai encontrar tudo isso. Vai encontrar o dá-me-dá, a mãozinha no ombro. Ô minha irmã, mas você hoje hein, foi uma benção. Ô meu irmão, você é um ungido do Senhor. Tapinha nas costas. Cuidado com isso, porque isso não é de Deus. Tapinha nas costas, palavrinha mansa, não é de Deus. Deus nos ensina a ser fiel, a ser verdadeiro. A palavra de Deus para cada um de nós é sim, sim, não, não. Se você falou sim, é sim. Se ele falou não, é não e pronto e acabou. Amém, igreja? Né? E ele diz aqui para nós, no 4, ele diz, né? Desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E é isso que eu vi muito nesse fim de ano. Eu vi fábulas do Velho Testamento. E todo mundo achava que aquilo era demais, dando glórias, aleluia, mas não ouvi nem por um momento ninguém dizer: Jesus Cristo seja louvado e engrandecido. Mas o que o homem dizia: é isso aí, meu pastor, glória a Deus. O Senhor às vezes permite que a gente vá em certos lugares que é para a gente ver e aprender e saber aonde nós temos que estar firmado, que é na palavra. Porque saiu do Novo Testamento, passou do Velho Testamento, é fábula, é coisa que já passou, que não nos interessa mais, que aconteceu lá no passado, não é para trazer para nós hoje. Hoje para nós é a palavra de Deus que nos vivifica e nos santifica. Aí viraram e disseram: olha aí, ó, as primícias, olha que mesa maravilhosa, as primícias que o Senhor botou aqui, o Deus de Israel. Eu digo: olha, ainda estão no Deus de Israel, mas não estamos em Jesus Cristo. Estão dando glória ao passado. Nós temos que dar glória ao presente da nossa vida, que é Jesus Cristo. Amém, igreja? Então nós temos que nos vigiar para que esses comichões não entrem nos nossos ouvidos e fica, e você abre a tua boca e dá glória. Antes de você dar glória, você tem que prestar atenção no que está sendo falado, para que você não venha também se juntar como eu e ficar naquele comichão de coisas que não é agradável a Deus. Amém? É como um bando de gente que está com a venda ainda, quando Moisés usava aquele véu por cima da cara, que ninguém podia olhar, porque ficava tudo em vermelho, reluzente. Eles estão dessa forma. Ainda não tiraram o véu do engano, o véu da mentira, o véu da consciência maligna do mundo. E ainda não rasgaram isso, ainda estão com eles grudados. E nós temos que estar com nós, é Jesus Cristo. Esse porque o véu da mentira, do engano e do engodo já foi rasgado da vida de cada um de nós. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Nós não vivemos por fábula, nós vivemos por fé em Cristo Jesus. Amém? Esse é que é o autor e o consumador da nossa fé. Ele faz tudo por cada um de nós. Você fica numa cama prostrada e fica gritando: Moisés, 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 me cura. Eu quero ver se ele vai ter força para te curar. Agora você clama no nome de Jesus e você vai ficar curado e você vai receber a sua vitória. Amém, igreja? Então é esse nome que está sobre todos os nomes, no céu, na terra e debaixo da terra, Jesus Cristo, Senhor das nossas vidas. Amém? E quando eu falei que Jesus Cristo era tudo na minha vida, disseram para mim: Jesus Cristo, eu digo porque Ele é o Filho de Deus que morreu na cruz e ressuscitou no terceiro dia. Não deu só vida a mim, mas deu vida a toda a humanidade. Aquele que crê no nome de Jesus é salvo. Amém? Amém. E é assim que a gente tem que proceder. Você não pode ter medo de exortar e falar no nome de Jesus, aonde quer que você esteja. Amém, igreja?
Glória a Deus, né? E ele diz aqui para nós, né, do 5, mas tu, se sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra do evangelista e cumpre o teu ministério. Ele está falando para cada um de nós, sejamos sóbrios na palavra, na verdade, na justiça, no amor de Deus. Se temos que sofrer aflições, mas vamos sofrer por amor à obra que Cristo deixou preparado para cada um de nós. Amém, igreja? Né? E vamos cumprir o que temos recebido, esse ministério santo, esse ministério que liberta, que cura e que santifica. E é isso que o Senhor quer de cada um de nós. Deus não quer que nós vivemos no engordo, na mentira, nas coisas que não são condizentes com a palavra de Deus, né? Porque aqui nós vemos aqui no versículo 6, porque Paulo diz assim, porque eu já estou sendo oferecido a expiação de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Ele está falando para quê? Para cada um de nós, porque quando chegar o tempo e a hora que nós tivermos que partir daqui, assim como Paulo foi avisado, nós vamos ser avisados, mas avisado pelo Espírito Santo, não com esses profetas de Baal que andam por aí falando um monte de mentira, falando que você vai morrer, que você vai para a glória, que você vai receber uma bênção, que você vai receber isso, você vai receber aquilo, e você não recebe nada. Você parar de escutar e dar crédito, você só vai receber maldição, porque é o que ele tem para ele, é o que ele está oferecendo para você. Mas se você não crê no que ele está falando, mas crê no que Deus fala com você todo dia, que Jesus fala com você todo dia, através da palavra, você tem a salvação, você é salvo. Assim como Paulo aqui diz, ó, o tempo da minha partida está próximo, né? E no 7 ele diz, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Isso era para cada um de nós. Nós temos que combater o bom combate, que a palavra de Deus dá, exortar as pessoas com a sabedoria que vem do Espírito Santo para nós, não com a sabedoria terrena, mas com a sabedoria espiritual. Aí sim nós podemos dizer, acabei a carreira e guardei a fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas esperamos confiante em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus, porque o que você vê não é fé. Você está vendo, você sabe que vai acontecer, você olha para sua casa e você diz assim, olha, eu estou precisando de comprar um móvel. Você está vendo aquilo ali por fé, você sabe que você vai lá na loja, vai tirar e vai comprar. Por fé é aquilo que você não vê e que você recebe, que Deus te entrega. É isso, é a fé. É esperar confiante, porque muitas das vezes as pessoas olham para a gente e dizem assim, aquela está ali, tudo dela é Jesus, porque ela não esquenta com nada, não tem problema. Problemas todo mundo tem, mas nós temos um que resolve tudo para nós, que nos ajuda e que nos dá força, é Jesus Cristo. Então nós não temos que estar preocupados com o dia de amanhã, mas nós temos que viver o hoje, porque vivemos por fé, vivemos em Cristo. Amém, igreja? E muitos ficam fazendo plano. Nós não somos chamados para fazer plano, nós somos chamados para receber de Deus. Permaneça firme e confiante que tudo aquilo que você necessita, o Senhor te dá. Amém, igreja? É assim que nós temos que nos manter firmes. Mas tem muitos que não, dizem assim, eu posso. Você só pode aquilo que Deus quiser por você. Porque por você mesmo você não pode nada. Você não pode nada. Você não pode de maneira nenhuma. Você está sentindo alguma coisa, você por si mesmo, você não tem força para você ser curado por você. Mas se você clamar no nome de Jesus, confiar e permanecer na fé, quando você vê, aquilo acabou, aquilo passou, não há mais problema nenhum, porque Ele é poderoso para te ilustrar, para te dar vitória em qualquer parte da sua vida, em qualquer situação. Nós só temos que confiar
permanecer, para que nós possamos, um dia, quando o Senhor revelar para cada um de nós a hora da nossa partida, nós dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé de quê? A fé que eu vou para a glória, a fé que o reino de Deus é meu. Eu vou para a Nova Jerusalém, aonde só vão viver os escolhidos, e eu sou uma escolhida. Você abrir a boca e dizer: amém, igreja? É isso que o Senhor quer de cada um de nós. A nossa fé é essa, que nós não pertencemos ao plano terreno, mas pertencemos ao plano espiritual. Nós vamos para a glória com Jesus Cristo. Amém, igreja? Né? E quando chegar aquela hora, o Senhor dizer: entra, amado do meu Pai, entra, amada do meu Pai. E nós entrar todo mundo alegre e regozijando, porque essas vestes que nós temos aqui, esse óculos que eu uso aqui para ler a palavra, relógio, a brinquinho, nada disso vai comigo. Eu vou entrar lá pura e santa, com a vestimenta branca, com a vestimenta consagrada do Senhor na minha vida. Não vai existir mais doença na minha vida, não vai existir mais necessidade na minha vida, e nem na vida de nenhum dos meus irmãos se faz presente. Até aqueles mesmos que hoje não estão aqui, eles também vão, da mesma forma que nós, porque são escolhidos de Deus, né, irmãos? Então nós temos que ter essa confiança, essa é a fé que nos fortalece, amém? Então não adianta ninguém me dizer para mim: ah, irmã, se prepara que o seu tempo chegou. E chegou o quê? O tempo de quê? O tempo de eu cantar louvor, eu canto todo dia. Que tempo que chegou? Ah, o tempo da sua partida. Não chegou o tempo da minha partida, porque o meu Pai Celestial ainda não falou comigo. Na hora da minha partida Ele vai falar, e eu vou dar muita glória. Agora, por enquanto, isso é para você. E pronto, e acabou. Se gostar, gostou. Se não gostar, vai cobrar de Deus, que é o meu Pai que me ensina e me santifica, né? Glória a Deus, né? E ele aqui no 8 ele diz: desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor Jesus, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Coisa maravilhosa nós sabemos que a coroa da vitória, que é a coroa que nós vamos, quando passar, e aquela coroa vai ser colocada em nós, a coroa da vitória, a coroa da santificação, a coroa de poder e glória. Amém, igreja? E é nessa coroa é que nós estamos confiantes, né? Porque desde agora a coroa da justiça, a justiça de Deus, ficou tudo preparado para cada um de nós, mas que nós possamos receber também essa coroa. Nós também, mesmo aqui, nós temos que viver o que está escrito aqui na palavra, buscar e confiar, para que nós possamos naquele dia saber, não somente a mim, mas também todos os que amarem a sua vida. E eu creio que cada um de nós amamos a vinda do Senhor na vida de cada um de nós, porque todo dia nós buscamos, nós procuramos estar firme e confiante na palavra do Senhor. Mesmo que um quadro apareça contrário, você não, eu confio no poder de Deus e tudo se resolve. Amém, igreja? Então, por isso que eu digo, não se iluda com as coisas do mundo, não se iluda com as coisas que perecem, mas permanece firme, porque o dia e a hora que o Senhor vem buscar cada um de nós só pertence a Ele, mas nós temos que estar preparados para que possamos receber a nossa coroa de justiça. Amém, igreja? Glória a Deus, as palmas ao Senhor.